Bom dia, meu nome é Brenda e nesse vídeo aqui eu vou estar explicando para vocês um pouco mais sobre o nosso estudo de caso na disciplina de Direito Ambiental. E nesse vídeo aqui nós vamos abordar 4 temas centrais. O primeiro, o caso em estudo, em segundo, a sustentabilidade no caso, em terceiro, licenciamento ambiental e, por último, as soluções jurídicas para o nosso caso. E eu vou começar aqui contando para vocês sobre o caso, que ele trata da exploração do trabalho infantil. E o caso em questão, ele mostra que na cidade de Anaurilândia foi encontrada uma carvoaria sem o devido licenciamento ambiental. E, além disso, também foi encontrada uma criança de apenas 12 anos que estava desnutrida, era semi-analfabeta porque não tinha acesso mais à educação, por conta da condição em que ela se encontrava. Essa criança, ela vivia dentro de um barraco de pau a pique, e ela compartilhava esse espaço, né, competia por esse espaço com mais 8 pessoas, vivia em uma condição extremamente insalubre. E, além disso, ela vivia com pessoas que não eram da sua família, não podia frequentar a escola, não tinha acesso à saúde, não tinha acesso a nada. O menino, ele trabalhava diretamente nos fornos da carvoaria, e, além disso, ele também cortava lenha e cuidava da criação de aves. Ele trabalhava nesse local 11 horas por dia, das 5 da manhã até as 4 da tarde, né? E ele ganhava somente R$ 40 mensais. E o que aconteceu na vida desse menino foi que ele saiu do Nordeste para morar junto com um tio, e o tio trabalhava também nessa carvoaria ilegal, só que o tio se desentendeu com a esposa e, por conta desse desentendimento familiar, o tio abandonou ele nessa carvoaria junto com os outros trabalhadores, e ele permaneceu lá em razão de uma denúncia anônima que foi encontrado esse menino nesse estado sem poder usufruir de nenhum de seus direitos fundamentais. Eu sou a Fabielle e vou falar sobre sustentabilidade no caso. O caso aborda a violação dos direitos fundamentais e ambientais, destacando a ausência da sustentabilidade social, um dos pilares da sustentabilidade. Essa, por sua vez, é composta por 3 âmbitos: social, ambiental e econômico. A sustentabilidade social é guiada por 4 princípios: qualidade de vida, igualdade e diversidade, coesão social, democracia e governança. Esses são essenciais para a promoção do desenvolvimento e o bem-estar das pessoas. Eu vou falar sobre a sustentabilidade econômica e ambiental. Além da sustentabilidade social, temos a econômica, que é a capacidade de uma empresa ou um governo de buscar o crescimento do negócio ou o desenvolvimento econômico e assegurar a preservação de recursos para as próximas gerações, e também a ambiental, que é a manutenção e preservação do meio ambiente e visa a melhoria da qualidade de vida, ainda protegendo o meio ambiente. O meio ambiente, por sua vez, de acordo com a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida de todas as suas formas e se completa com os conceitos de sustentabilidade. O direito ambiental visa proteger o meio ambiente e que suas atividades relacionadas aos seres humanos sejam sustentáveis, cobrando não somente a si, mas também aos órgãos governamentais, sobre as suas políticas relacionadas a esse meio ambiente. Olá, eu me chamo Guilherme e eu vou apresentar minha parte sobre o licenciamento ambiental. Bom, o licenciamento ambiental, segundo a Resolução número 237 de 1997 do CONAMA, é um procedimento pelo qual o poder público avalia e autoriza a localização, instalação, ampliação e operação de atividades que utilizam recursos ambientais e que possam causar poluição ou degradação. É obrigatório para projetos com impactos ambientais significativos. O processo tem 6 fases principais: pré-licenciamento, onde se define a necessidade e o escopo do estudo; estudo ambiental, para identificar os impactos potenciais; EIA ou RIMA, que detalha esses impactos; audiência pública, para discutir o relatório com a comunidade; licenciamento, com a emissão da licença ambiental; e o monitoramento e fiscalização, para garantir o cumprimento das condições. Oi, pessoal. Eu sou a Marlene Neco e eu vou falar sobre o licenciamento ambiental e as suas fases. O licenciamento ambiental é um processo essencial para garantir que empreendimentos sejam sustentáveis. Primeiramente, o órgão ambiental e o empreendedor, eles definem a documentação necessária. Em seguida, o empreendedor faz o requerimento e o órgão analisa os documentos e realiza as devidas vistorias. Estudos de impacto ambiental também podem ser exigidos e as audiências públicas são realizadas se for necessário. Depois, o órgão emite um parecer técnico, deferindo ou indeferindo a licença com a devida publicidade. Por fim, a licença deve ser renovada periodicamente. Esse procedimento assegura que atividades econômicas respeitem o meio ambiente e todas as normas legais.
Olá, eu sou a Sara Gabriela e eu vou falar sobre os tipos de licenças ambientais. Tem a licença prévia, que é emitida para os projetos na fase de planejamento, aprovando a localização e a viabilidade ambiental do empreendimento. Depois vem a licença de instalação, que autoriza a instalação do empreendimento conforme os planos e projetos aprovados. Depois vem a licença de operação, que autoriza a operação do empreendimento após a verificação do cumprimento das medidas de controle ambiental. Legislações fundamentais para o licenciamento ambiental. Os principais instrumentos legais que regem o licenciamento ambiental no Brasil são a Lei Federal nº 6.938, de 1981, a Revolução CONAMA, de número 1, de 1986, a Revolução CONAMA, número 237, de 1997, a Lei Complementar Federal número 140, de 2011, e outras legislações estaduais e municipais específicas. Salienta-se que as fases e procedimentos de licenciamento ambiental podem variar conforme a legislação local e promovem o desenvolvimento sustentável ao assegurar que os empreendimentos sejam planejados e executados com atenção aos impactos ambientais. Falaremos a respeito do licenciamento ambiental ausente no caso da carvoaria. Na Lei dos Crimes Ambientais traz no seu artigo 60 que qualquer estabelecimento instalado em território brasileiro que não possua tais licenças para funcionar está sujeito à detenção de 1 a 6 meses ou multas cumulativas. Oi, eu sou Patrícia e eu vou falar sobre as consequências da ausência do licenciamento ambiental. Bom, por ser considerado obrigatório, a ausência do licenciamento ambiental pode acarretar diversas penalidades ao infrator. Nas leis 6.514 de 2008 e 9.605 de 1998, que é considerada a Lei dos Crimes Ambientais, dispõe que esta ausência pode ser considerada infração penal, podendo haver a detenção de até 6 meses do infrator, o embargo da determinada atividade, que é o impedimento da realização, a apreensão de produtos advindos dessa atividade, a apreensão de instrumentos para a realização da atividade, estes que podem ser vendidos ou descartados, e o mais comum que são as multas, que são gerados de acordo proporcionalmente com o dano causado ao meio ambiente, que variam de R$500 até R$10 milhões. E eu vou falar um pouquinho sobre as medidas administrativas para a falta de licenciamento. Constatar uma infração ambiental, a gente pode adotar medidas administrativas para proteger o meio ambiente. Essas ações incluem apreensão de materiais, embargo de obras, suspensão de vendas, paralisação de atividades e até mesmo destruição de produtos ilegais. A suspensão das atividades busca impedir que os processos ilegais continuem e que os produtos com fabricação ilegal cheguem ao mercado, garantindo respeito à legislação ambiental. Oi, eu sou Maria Luísa Flores e vou adentrar na aba de soluções jurídicas do caso, onde vou falar um pouco sobre as sanções ambientais cabíveis ao caso. Levando em consideração que o caso apresenta uma carvoaria que está operando sem o devido licenciamento ambiental, conforme o artigo 60, Lei nº 9.605 de 98, Lei de Crimes Ambientais, essa situação se configura como crime, onde pode ter tais punições como a detenção de 1 a 6 meses de prisão, onde pode ser cumulativa com multas, de acordo com o decreto número 6.514 de 2008, onde as atividades sem licenciamento podem sofrer multas e embargos, onde as multas podem variar de valores baixos e alcançar milhões. Pode ocorrer também a suspensão das atividades da carvoaria até que o regulamento seja feito, assim como pode ser a apreensão do produto, de materiais e instrumentos utilizados e, conforme o artigo 110, a carvoaria pode ser fechada parcialmente ou totalmente até quando esteja com conformidade com a legislação. Sim, eu me chamo Camille e estarei falando um pouco sobre a responsabilidade civil e criminal sobre o caso e as medidas de proteção. Bom, os responsáveis pela carvoaria podem sim ser penalizados criminalmente por suas violações ao direito ambiental e ao direito do trabalho, contratando pessoas ilegalmente, menores de idade e promovendo condições insalubres de trabalho. O tio também pode ser penalizado, já que ele descumpriu com sua responsabilidade legal sobre o menor, indo contra as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil. Além das sanções jurídicas, também devemos falar sobre as medidas de proteção aplicadas, já que a criança deve ser resgatada pelo conselho tutelar daquela carvoaria e reinserida à vida social. Assim, ela deve ser incluída a programas de assistência social, de saúde e também de educação, para que seja sanada a sua situação socioeconômica, moral e psíquica. Muito obrigada!